Olá, pessoal. Eu sou Ayrton Mota Moreira, da empresa CRIEP, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é a doença hemorroidária, ou seja, hemorroidas. É uma doença que tem uma prevalência, quer dizer, a presença dessa doença na população ela é extremamente elevada, comparada com outras doenças que nós conhecemos, que pode até 40% da população apresentar esse tipo de problema. Elas atingem uma faixa etária que pode ir dos 40 aos 50 anos, tem uma importância muito grande por ter um impacto em questões pessoais, psicológicas, econômicas, impacto também nas questões de trabalho. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje aqui um grande amigo, o Dr. Marcelo Rodrigues Borba, que é graduado, pós-graduado e doutorado pela Universidade de São Paulo, é médico assistente do Hospital das Clínicas, na disciplina de coloproctologia, também pela Universidade de São Paulo, e é ex-presidente da Sociedade Paulista de Coloproctologia. Boa noite, doutor Marcelo. Muito Olá, obrigado por ter aceito o convite. olá, Ayrton, é um prazer estar aqui com você. Queria agradecer a você, o CRIEP, o convite. E estamos aí para discutir, né, sobre essa doença altamente prevalente no nosso meio, né? Então, estamos aí para as dúvidas que você tem, os colegas que vão assistir, as pessoas. Vamos em frente. Vamos em frente. E vamos começar fazendo algumas perguntas para esclarecer o público em geral sobre essa doença, que chama-se doença hemorroidária ou hemorroidas, como queiram. A primeira pergunta, doutor Marcelo, seria o que de fato são essas hemorroidas, né? Qual a sua causa? Quem que está mais predisposto a ter hemorroida? Sim. Bom, primeiro, Ayrton, todos nós temos hemorroidas, né? Todos, né? Pode ser, não sei se já foi operado, né? Se já foi operado, talvez você não tenha, mas todos nós temos, porque elas são veias, artérias, um plexo artério-venoso do canal anal, da anatomia do canal anal, né? Quando elas começam a dilatar, aumentar de tamanho, começam a dar sintomas, nós passamos a chamá-la de doença hemorroidária, que popularmente nós falamos hemorroidas, né? O paciente, eu tenho hemorroidas, né? Então, isso é o que acontece. Com o tempo, com alguns fatores, nós temos uma predisposição a isso. Existe uma predisposição genética de alguns pacientes, mas isso é difícil de estabelecer porque ele é muito frequente, então você não consegue estabelecer isso. Porém, por exemplo, as mulheres costumam ter mais por causa da gestação, os pacientes que têm uma prisão de ventre, uma obstipação intestinal, ficam muito tempo no banheiro, essas veias e artérias começam a dilatar no canal anal, né? Então, algumas situações desse tipo, as pessoas que às vezes ficam muito tempo em pé ou sentadas, elas podem ter, né, evoluir com esses sintomas que a gente vai passar a chamar de doença hemorroidária, e classicamente todos nós falamos de hemorroidas. Excelente, excelente. Isso é interessante porque tem muita gente que provavelmente tem a doença, tem hemorroidas e não sabe que tem e nem é capaz de revelar nem pedir ajuda quando ele sente algum tipo de problema que pode suscitar num quadro clínico como esse, né? Então, como é que a pessoa pode saber que ela tem hemorroida? Quais são os sinais e sintomas? Você falou uma coisa interessante porque tem uma frase popular, né? Hemorroida e dinheiro, ninguém fala que tem, né? Então as pessoas acabam não falando. É comum isso, elas não falarem que tem hemorroidas e se fecham nisso. Mas o principal sintoma é o sangramento, né? Então você tem um sangramento às evacuações. A característica de sangramento já é importante, porque você pode, só pelo sangramento, já diferenciar com outras doenças, que depois nós vamos falar sobre isso, provavelmente. Porque aquele é um sangue mais vivo, né? Um sangue vivo, que às vezes pinga no vaso, sai no papel higiênico, na higiene, tem um sangue mais vivo. Além disso, que é mais difícil, às vezes, o paciente sentir, às vezes ele sente, ele fala que sai alguma coisa para fora, um prolapso, isso principalmente nos casos mais avançados, que ele sente que sai alguma coisa e que às vezes ele tem que até que colocar, né, para dentro, com o dedo, e colocar para dentro. Então, o sintoma principal é sangramento, né? E esse chamado prolapso hemorroidário, a hemorroida sair para fora do canal anal, né? Então, esses são os principais sintomas, eu diria. Algumas pessoas se queixam, às vezes, de coceira ou de secreção de muco que pode sujar a cueca,
ou perde um pouco do controle. Isso acontece também no quadro hemorroidário? Acontece, porque se nós pensarmos, o ânus ele é muito similar à boca, né? Então, você tem a pele, uma zona de transição e a mucosa. Só não tem, né? Obviamente, no ânus nós temos o esfíncter anal. E também nós temos várias doenças da região anal, né, do canal anal, que não são só hemorroidas. Aqui eu já podia até falar isso. O doente sempre, o paciente sempre vai chegar para você e falar assim: doutor, eu estou com hemorroidas, mas nem sempre é hemorroidas. Ou doença hemorroidária. Então, nem sempre. Você tem que ver outras doenças do canal anal. Mas dentro do que você perguntou, naquelas mais avançadas, em que você tem um prolapso, quer dizer, a hemorroida sai para fora do canal anal, né? Você, vamos dizer, se ficar com o lábio meio assim, né? Isso vai dar muco, vai dar secreção, consequentemente vai dar prurido, dificuldade de higiene, uma série de sintomas e que acontece nesses pacientes. Apesar do diagnóstico diferencial com outras coisas, que também podem dar sintomas parecidos, isso acontece frequentemente na doença hemorroidária. Perfeito. Se a gente for pensar uma pessoa leiga que apresenta algum tipo de sintoma desses que a gente comentou, né? Para que elas entendam, a hemorroida, ela sempre se apresenta prolapsada ou tem alguma graduações da evolução da hemorroida? Sim. Como é que é isso? Como todas as doenças, nós temos classificações, né? Vamos dizer assim, das mais leves às mais avançadas, as mais graves, né? Então, a doença hemorroidária, classicamente, foi descrita por Gallagher, que é um cirurgião inglês, nós classificamos de 1º a 4º grau. Perfeito. Né? A de 3º e 4º grau são aquelas que prolapsam. A 3º grau, nós conseguimos reduzir, colocar, o próprio paciente coloca para o canal anal. A de 4º grau, às vezes, fica totalmente para fora. Eu falo para os meus pacientes, às vezes, nem aquela boca daquele índio que põe aqueles negócios, fica com aquele beiço, né? Fica sempre para fora. E a de 1º e 2º grau, não. Elas, às vezes, só sangram e você, examinando, você não vê nada. Eu acho que vale a pena aqui ressaltar o seguinte. Eu falei lá de plexo arteriovenoso, que nós temos dois conjuntos de hemorroidas no canal anal. A hemorroida interna e o plexo hemorroidário interno e o plexo hemorroidário externo, né? O doente confunde, ele confunde às vezes o prolapso da hemorroida interna com minha hemorroida é externa. Não, ela é interna que saiu para fora. Isso faz muita diferença, porque sempre que nós falamos de doença hemorroidária, a maioria das vezes nós estamos falando dessa hemorroida interna, porque a externa, ela fica abaixo do esfíncter um pouco, lá embaixo ali, e, vamos dizer, se fosse no lábio, seria aqui na parte inferior, e a interna seria lá dentro, né? Então ela tem características um pouco diferentes, né? Então são essas questões aí em relação a quadro clínico, né, que nós estamos comentando, né? Então, a pessoa entendeu que ela pode estar com doença hemorroidária. Agora, para que a gente possa fazer o contrapeso, os diagnósticos diferenciais, que também podem, da mesma forma, levar a um engano, né? Então, esse paciente que sangra, ele pode ter outras doenças e podem ser confundidas com a doença hemorroidária. Quais seriam essas doenças importantes? Assim, primeira alerta, a primeira coisa que nós temos para falar para quem está nos assistindo. O sangramento vivo, etc., né, como eu já disse, é mais frequente na doença hemorroidária. Mas outras doenças do canal anal, às vezes tem um sangramento discreto e não é hemorroida. Tem uma outra doença que também é muito frequente, que é a fissura anal. A fissura anal pode ter sangramento, às vezes um sangramento mais de menor monta, menor quantidade, só que ela tem uma característica, ela dói, porque é uma úlcera, um ferimento no canal anal, né? Então, quando o doente tem isso, fissura anal, ele fala, doutor, eu estou com hemorroida, na hora que eu evacuo, dói muito, e às vezes fica latejando por 15 minutos, e sangra, estou com hemorroida. Não, porque às vezes fica uma pelinha, um plicoma, que nós chamamos, e ele tem dor, é uma fissura anal. Então, é um diagnóstico importante, diferencial, né? Por exemplo, o cara começa com uma dor anal intensa. Hemorroida dói? Geralmente não, ela só dói quando ela complica, que depois podemos falar,
que é a trombose, né? Quando o sangue coagula dentro. Fica uma bolinha dura e o doente fala, doutor, estou com muita dor. Aí é uma trombose. Não tem sangramento, não tem nada. Às vezes o cara tem dor anal e febre. Sim, Né? perfeito. Aí é um abscesso perianal, uma outra coisa. Só para completar isso, que é o mais importante de tudo, né? Não pensar que todo sangramento, né, anal, retal, intestinal, é doença hemorroidária, é hemorroida. Né? O maior diagnóstico diferencial, né, são os tumores coloretais, o câncer coloretal. Perfeito. Né? Então, isso nós precisamos ficar atentos a isso daí. Isso é importantíssimo para diagnóstico diferencial. Aí vai depender de outros fatores. Acho que é sempre importante que a pessoa comum, que não tem noção, que tem algum sintoma desses que a gente comentou, que ela procure especialista para fazer um diagnóstico, né, diferencial. Sim. Se é um quadro hemorroidário que, em teoria, pode ser um quadro simples, pode estar num quadro inicial, ou se tem alguma outra doença mais grave, mais séria, não diagnosticada por trás desses sintomas, né, ou desses sinais. Então, assim, falando um pouco disso, uma vez feito esse diagnóstico, através do que foi observado, vem os tratamentos, né? Então, a pessoa apresentou um desses sintomas, quais as opções de tratamento que hoje ela tem disponíveis para esse tipo de doença? Nós falamos agora há pouco sobre os graus da classificação da doença hemorroidária. Então, aquela de primeiro e segundo grau, né, ela não é de indicação, por exemplo, cirúrgica. Nós precisamos primeiro iniciar um tratamento clínico. Perfeito. Mas que tratamento clínico nós vamos dar, etc, etc. Regularização de dieta, uma dieta mais laxativa, né, que ele tem um funcionamento intestinal mais frequente, ou vamos dizer, de fezes mais pastosas, etc. Orientações higiênicas, como você, olha, melhor você fazer lavar em vez de passar papel higiênico, usar lenço umedecido, uma série de orientações que nós colocamos para os nossos pacientes para eles melhorarem. Por exemplo, uma coisa importante, quando você evacua, você relaxa o esfíncter e o canal anal fica túrgido, cheio de sangue. Ou as veias ficam cheias de sangue. As veias, até tudo aquilo ali. Nós, normalmente, ninguém vai ver isso daí, né? Só na hora de uma cirurgia, às vezes em outras situações que você pode ver. Então, uma orientação não pode ficar lá no vaso sanitário 1 hora vendo o podcast da CRIEP, né? Então ele não pode ficar vendo isso daí e ficando um tempo lá, ou então vendo um jogo de futebol aí, né, passando nervoso com o Corinthians, por exemplo. Não dá. Então ele tem que evacuar, ficar um tempo e resolver. Isso é clássico, né? Os doentes já sabem. Outra coisa importante, que os nossos pacientes hoje, eles já estão muito mais esclarecidos a isso, né? Eles acabam tendo sangramento, o sangramento assusta. Sangramento, às vezes um nódulo, tudo, ele procura o atendimento médico. Isso acontece com frequência, a gente vê isso daí. O paciente assusta, ele quer fazer uma consulta amanhã, etc. E você já sabe mais ou menos o que ele tem, né? Então, isso que acontece. Quando nós chegamos para as hemorroidas, nessas hemorroidas de primeiro e segundo grau, se você não resolve clinicamente, existe o que nós chamamos de tratamentos ambulatoriais, tratamentos de consultório. E o mais popular desses é a ligadura elástica, que é um elastiquinho que se põe na base da hemorroida para criar uma necrose, ali, ela fica uma fibrose, né? O vasinho, a sua circulação é quebrada, ele forma uma fibrose, uma cicatriz ali. Então, essas hemorroidas menores, elas podem ser feitas disso daí. Quando você chega para terceiro e quarto grau, né, aí você não tem tratamento clínico, esses tratamentos ambulatoriais, os resultados são mais precários, né, os resultados do tratamento, você vai indicar cirurgias. E queira ou não, a hemorroidectomia é a que tem os melhores resultados. Clássica, né? A clássica, cirurgia clássica. Que são de 1900, quando a primeira descrita por dois autores, o Milligan e o Morgan, é de 1937, 1939. Né? Depois teve um outro autor chamado Ferguson, que na década de 50, fez a técnica que a gente chama de técnica fechada. São coisas que não interessam muito, eu acho, para nossa audiência, mas só para saber. Quer dizer, isso ainda é o clássico
e de melhores resultados. Só para a gente explorar um pouco a questão do tratamento conservador, isso que a gente chama de tratamento clínico, medicamentoso. No passado, tinha aquela ideia das pessoas comuns de utilizarem banho de assento, pomada para passar no ânus quando estava o processo inflamatório. Isso ainda é usado? Sim. Ainda é útil hoje em nós dia? Nós usamos sempre alguma pomada anti-inflamatória e analgésica, né, com banhos com água quente. Ou banho de assento, ou no bidê, depende de cada um, ou no chuveirinho. Tempo da vovó. Nós usamos isso daí. Nós orientamos os doentes que eles não devem usar papel higiênico. E se ele não tem condições, está trabalhando, etc., usar lenço umedecido, para tirar aquela impregnação de fezes que ficam no canal anal, também não ter o atrito, tudo isso daí são orientações importantíssimas que você lembrou que se faz. Nós fazemos até hoje no quadro clínico do tratamento clínico do primeiro e segundo grau, da doença hemorroidária. No consultório do médico, do proctologista, dois tratamentos, por exemplo, como a esclerose da hemorroida, que é diferente da ligadura elástica, e o tratamento com infravermelho, isso é utilizado de rotina? São tratamentos que são pouco conhecidos? Como é que é isso? Então, o infravermelho é um tipo de técnica que você precisa do aparelho. Hoje, durante talvez uns 10 anos atrás, ele tinha maior disponibilidade. Muitos colegas compraram, por exemplo, nos Estados Unidos, importaram, trouxeram um aparelho, que é uma onda infravermelha que fotocoagula a hemorroida. É um princípio parecido com a ligadura elástica. A ligadura elástica é mais tranquila, não precisa de aparelho nenhum, né? Então, hoje eu não vejo, eu não sei nem quem usa mais, nem se fala muito mais. A escleroterapia foi utilizada com a injeção, até a crio, né, terapia, com injeção de nitrogênio líquido para congelar as coisas, são coisas que usa-se muito pouco hoje em dia, né? Eu acabei de ler um artigo que saiu agora em maio de 2024 sobre isso, que são os guidelines da Sociedade Americana de Coloproctologia. Sim. E ela coloca como a ligadura elástica como tratamento ambulatorial, não cirúrgico, mas ainda mais importante, né? E os outros ela coloca que tanto a escleroterapia como o infrared, o infravermelho, estariam num papel mais secundário, para não se utilizar mais. Todos esses tratamentos, eles devem ter suas vantagens e desvantagens, né? Quando você faz um tratamento ambulatorial, obviamente o fato do paciente estar fazendo um tratamento que não vai ficar internado é maravilhoso para o paciente, né? Quais são as vantagens e desvantagens desses tratamentos de consultório? Assim, as vantagens, tratar a doença de base. Mas há alguma queixa dos doentes com relação a esses tratamentos? Muito boa pergunta. Sim, a mesma ligadura elástica, hoje tem uma outra situação, às vezes tem ligadura elástica que pode ser feita até na própria colonoscopia, né, com os aparelhos maiores, faz uma ligadura maior e efetiva. Mas ela não isenta de dor, né? A gente pode ter dor, pode ter alguma infecção, pode acontecer, você tem que ficar atento a esses detalhes. É óbvio que, como são procedimentos menores, eles têm menos complicações, né? Porém, tem mais recidiva ou não resolução dos sintomas que o doente tem. Aí, se não resolve, você vai pensar em tratamento cirúrgico, vamos dizer assim, ou outras possibilidades que possam, terapêuticas que pode se ter, um pouco para doenças mais avançadas, eu penso, né? Se o paciente tem quais os pacientes que têm indicação de ir para a cirurgia? Assim, serão aqueles casos mais avançados ou também casos mais iniciais podem chegar a ser operados? Então, normalmente, tirando a urgência, né, de terceiro e quarto grau são de indicação cirúrgica. Perfeito. O de segundo grau, que é aquela que, às vezes, ela prolapsa, sangra e retorna espontaneamente para dentro do canal anal, ela tem uma indicação relativa, né? Por exemplo, tem alguns pacientes que têm isso e têm anemia. Eu tenho pacientes executivos, jovens, né, que têm uma anemia. Homens, por exemplo, têm uma anemia. Então, e que é da doença hemorroidária. Então, isso passa a ter indicação cirúrgica ou tratamentos alternativos.
Eu gostaria de falar uma coisa já agora aqui, que é o seguinte. A cirurgia, eu falei, a cirurgia mais efetiva é a hemorroidectomia, que é tirar a hemorroida fora. Porém, o que acontece? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe. Hemorroidectomia dói. E os doentes, os pacientes, as pessoas morrem de medo A possibilidade. da dor. Por que acontece, Ayrton? Ele tem doença hemorroidária, ele sangra. Sangra, mas não sente nada. A não ser que tenha uma trombose complicada. Coisa. Então, ele não tiver uma fissura associada, ele não dói. Ele evacua, sai sangue. Ele olha, tem sangue, tem sangue. Então, aí ele opera. Se você tiver um machucado, e eu por exemplo, se eu faz uma no ombro, eu te bato o ombro, pô, vai ter dor. E o doente tem que evacuar. Então ele não fica um tempo sem, vamos dizer assim, livre de usar ou de passar as fezes ali, de coisa, ele vai ter dor. Então é difícil. Ele vai tomar analgésico, vai ter uma série de situações, mas ele tem dor. Então isso é um problema da cirurgia. A cirurgia de hemorroidectomia é muito efetiva, mas os doentes não querem. Eu, por exemplo, quantas vezes? Às vezes você indica a cirurgia, o doente fala, não quero. Eu deixo o doente, vamos dizer assim, pedir para operar. Eu falo, doutor, eu quero que o senhor me opere. Porque eu explico. Isso às vezes acontece, com uma certa frequência, porque ele não aguenta mais os sintomas, o sangramento, tudo isso. Né? Mais recentemente, nós temos visto esse movimento dos pacientes consultando a internet, opinando sobre o próprio tratamento, e às vezes isso gera um certo descompasso com as condutas padrão que a gente está acostumado a determinar para os pacientes. Então, hoje a gente tem, nos dias de hoje, tem muito mais negociar com o doente, explicar, às vezes colocar numa mesa as opções terapêuticas, deixar o paciente, às vezes até escolher, desde que não haja um risco na conduta que ele escolher, que venha trazer consequências futuras. Né? Gostaria de comentar aqui um trabalho publicado numa revista americana de 2006. O Dr. Ainé, que é um grupo austríaco, publicou um estudo que foi impactante dentro da proctologia. Eles conseguiram demonstrar, através do ultrassom, a presença de um componente arterial dentro de uma doença que a gente determinou ou sempre conheceu como eminentemente de origem venosa. E para que as pessoas possam entender, a veia e a artéria são duas estruturas diferentes. A doença sempre esteve considerada dentro do território venoso, por isso que a gente chama de hemorroidas, são as veias hemorroidárias. E quando esse trabalho foi publicado, ele trouxe uma informação de que parte, ou talvez a grande maioria das hemorroidas, poderia ter um componente arterial como sendo um elemento de geração de doença. Né? A partir desse momento, surgiram algumas, digamos assim, opções de tratamento baseadas nessa informação. Uma delas que eu vou perguntar para você é a ligadura arterial guiada pelo ultrassom, feita pelo canal anal. Né? É também um tratamento que está ali em paralelo com esse que a gente comentou. Eu queria que você falasse um pouco desse. Tá. Acho que eu vou aqui encaixar já um comentário, porque assim, nós estamos falando de cirurgia. Então eu falei da hemorroidectomia, que ela é de 1900 e bolinha. Sim, sim. Né? Por causa dessa questão de dor e tudo isso que você acabou de falar, dentro da fisiopatologia da doença hemorroidária, né, que tem a ver com esses plexos arteriovenosos, mais a perda da sustentação ali do músculo, a prolapsar, os dois procedimentos que a gente chama de não excisionais, de não tirar a hemorroida que ficaram, um é a desarterialização hemorroidária, que teve um autor japonês, Morinaga, ele começou a fazer, ele só fazia a ligadura. Ele ia com Doppler e fazia a ligadura do vaso com um ponto em X, ele dava um ponto para ligar o vaso. Perfeito. E depois, né, houve uma modificação técnica em que eles começaram a fazer o que a gente chama de uma pexia, dar uns pontos para baixo para corrigir também o prolapso. Isso ficou conhecido como desarterialização hemorroidária, né, com pexia. E é uma técnica que você não retira tecido. Então não tem ferida, não tem lesão tecidual. Então com isso, teoricamente, tem menos dor.
Sim, perfeito. Então, isso foi muito difundido, tudo, e você falou do ultrassom com Doppler. As empresas que desenvolveram, os médicos e as empresas que desenvolveram isso, eles desenvolveram junto um Doppler para ver o fluxo arterial, dava-se ponto em X e depois fazia o Doppler. Só que isso, para o nosso meio, encarece o... Tinham anoscópios, aparelhos especiais para fazer um kit, né, que Sim. era usado. Só que isso encarece sempre os procedimentos, né, encarece o nosso procedimento. Mas hoje já se viu que você pode, como toda técnica vai evoluindo, você vai ganhando experiência, você pode fazer até, sim, esse Doppler, né, e fazer essa técnica para interromper o fluxo arterial e fazer a apexia, fazer uns pontos para melhorar o prolapso. E a outra cirurgia, o outro procedimento, foi a chamado hemorroidopexia por grampeamento, que foi descrito por um médico, um autor italiano, que chamava Antônio Longo, em 1998. E aqui no Brasil nós começamos a fazer isso nos anos 2000, no começo dos anos 2000, em que ele faz um grampeamento com um grampeador, com um aparelho de grampeamento circular, então que ele liga esses vasos e faz apexia. Então são as duas alternativas para tratamento não incisional. E as duas, elas falam da melhora da dor. E os trabalhos mostram isso. Porém, tem mais recidiva da doença. Perfeito. Não resolve. Então isso é muito comum. Mas isso é clássico hoje no nosso meio. Acho que tratamento clínico e cirúrgico você se baseia nisso. Tem algumas outras coisas que talvez a gente possa falar depois, hoje, que principalmente depois é laser. Se você quiser comentar alguma coisa disso daí, a gente pode comentar. Acho que a gente pode falar disso também. O laser, na realidade, o laser é uma fonte de energia, né? Ele é uma fonte de energia, tem alguns tipos de laser, porém, ele fascina o ser humano. Não sei se as gerações ele fascina. Então, tudo é laser. Você... né, que trabalha com radiologia intervencionista, talvez os seus pacientes, ou algumas pessoas falam, o senhor faz laser, doutor? O senhor é laser, o senhor é o médico do laser, o senhor faz outra coisa. É um sinal de novidade. Não sei se tem a ver com o Darth Vader, lá com a Guerra nas Estrelas, mas laser é isso, né? E para hemorroidectomia, ou para tratar a hemorroida é o mesmo jeito. Se você tirar a hemorroida, ele vai ter menor lesão tecidual, mas costuma ter dor. A gente teve experiência com isso, de fazer cirurgias com laser e tal. Tem uns que fazem dentro da hemorroida, como se fosse o infrared. O laser lá para queimar a hemorroida dentro. Vai ter recidiva maior. E outras aplicações. Só que isso, no mundo hoje digital, de redes sociais, né, ele tem um impacto para as pessoas. As pessoas acabam procurando. Então, a meu ver, tem o seu lugar para o laser para algumas coisas, porém tem um impacto mercadológico muito grande, maior do que realmente da necessidade da utilização do laser. Essa é a minha opinião, entendeu? Perfeito. É importante a gente falar isso porque a nossa área de radiologia intervencionista, ela encontra a proctologia especificamente num ponto que é um tratamento dedicado para tratar as hemorroidas também, né? Nós não tínhamos até alguns anos atrás, a partir da década de 90, surgiu também uma ideia de oferecer, dentro dessa lacuna, onde os tratamentos pudessem produzir menos dor, algum tratamento que viesse percutaneamente, como a gente conhece os tratamentos que a gente faz. Então, seguindo o mesmo raciocínio da ligadura guiada por ultrassom dos pedículos arteriais, para que a gente fizesse uma retirada dessa entrada de pressão arterial, veio um procedimento chamado embolização arterial das artérias hemorroidais. A princípio, o conceito segue o mesmo raciocínio da ligadura ultrassônica via canal retal, só que a gente não faz pelo canal. Então, a proposta desse tratamento é fazer uma abordagem por dentro do vaso, onde a gente, através de catéteres, a gente chega até os vasos que levam o sangue para a área do reto, e aí então a gente produz um fechamento do fluxo da artéria através de pequenas partículas, como se fossem micropartículas, uma areia, espécie de areia, e também o uso de molas, que são materiais metálicos muito pequenos que vão fechar o vaso definitivamente.
Então, a ideia é que isto pudesse funcionar de forma coadjuvante com os procedimentos de fixação da proctologia com menos dor, né? Dados da literatura, Marcelo, vou colocar isso para a gente aqui, demonstram que a taxa de recorrência da embolização está em torno de 20%, comparada às vezes com a da ligadura ou mesmo de outros tratamentos que podem chegar até 50% de recidiva. Então, existe uma proposta de que isso pudesse ser um tipo de tratamento que trouxesse o benefício de menor recorrência, embora não atinja a taxa de recorrência da cirurgia. Definitivamente é o padrão ouro. Mas para alguns doentes, talvez aqueles com maior risco cirúrgico, pacientes com distúrbio de coagulação, isso coubesse, de alguma forma, para eliminar o risco clínico do paciente, né? Então, é uma ideia, bloquear o fluxo arterial. Isso poderia resolver especialmente os casos que têm sangramento, porque seria a grande indicação, né? Às vezes o sangramento pode ser tão grande, tão intenso, levar a anemia, a complicações clínicas, né? E aí, quando o paciente não pode se submeter a um procedimento cirúrgico por algum motivo, com alguma contraindicação, ele tem essa opção também, né? Então, existe esse tratamento. Você já tinha ouvido falar da embolização? Como é que você enxerga esse? Sim, sim, claro. Temos acompanhado o trabalho de vocês, nisso da embolização e, vamos dizer assim, por causa de vocês, tendo que estudar um pouco disso, apesar que para nós é mais difícil, né? Porque você vai de uma outra visão, de outra forma, mas vai muito de encontro a toda essa fisiopatologia. O que eu acho, eu tenho certeza, eu tenho certeza, assim, vai ter lugar para isso. Porque, como todas as doenças, elas nunca são todas iguais. Então, tem pacientes que têm uma congestão arteriovenosa muito grande, etc., que chama até atenção. A gente fica até com medo de operar mesmo. E fazer essas ressecções, a gente não sabe nem o quanto vai retirar. E eu acho também que hoje nós temos uma diferença muito grande do passado, né? Eu acho que quem está nos escutando sabe muito bem disso. Há 30 anos atrás, 40 anos, você ia fazer uma cirurgia, né? Você fazia uma cirurgia, às vezes ficava uma semana internado, a anestesia era muito difícil, era uma série de situações, né? Hoje, tudo pode ser meio ambulatorial, quer dizer, você fazer uma nova anestesia, um novo procedimento de um dia, da mesma forma que você faz colonoscopia ou uma outra coisa, permite que você às vezes faça isso. Você pode apostar ou associar técnicas. Você falou, eu tenho 20% de recorrência num caso bem indicado. Pô, mas eu tenho 80% de bons resultados. E eu acho que isso é muito viável, né, para você realizar, né, você fazer isso. O que é importante é você falar para o seu paciente tudo isso. Quando eu faço o grampeamento ou desarterialização, eu faço mais grampeamento do que desarterialização, eu comento com o paciente isso que eu estou comentando com você. Como especialista que estuda, que vê a literatura, que está vendo essas coisas, eu falo, olha, isso aí está em toda a literatura. E hoje não dá para negar. O cara entra lá e já sabe. O quê? Você vai ter um pós-operatório melhor, mas você pode ter a volta dos seus sintomas ou não resolver totalmente. E precisa fazer um retoque, no segundo tempo. Já aconteceu isso algumas vezes comigo, né? Então, e o doente, se ele está sabendo, esclarecido, ele vai passar com você tudo. Não adianta falar assim que é a última maravilha do mundo, que nada dói, etc. Que às vezes acontece muito, né? Recentemente eu tive uma paciente que eu vi que ela veio para operar, eu falei, olha, vai dói, tem que tirar, tal, porque ela tinha uns plicomas, aquelas peles externas, que precisava tirar. E ela queria tirar com laser. Eu falei, posso utilizar o laser, não tem problema nenhum, né? Porque é uma fonte de energia, só a gente vê as coisas. Mas ela ficou um pouco decepcionada, ela veio de fora de São Paulo, um pouco decepcionada com isso, eu vejo. Então vamos ver se ela vai querer realmente fazer o procedimento, porque as pessoas, elas querem, elas ficam muito impactadas com essa questão da dor. A dor é o que impacta no tratamento da doença hemorroidária.
Eu diria para você que assusta todo mundo. Né? Todo mundo sabe. Tem até áudio de WhatsApp de uma mulher descrevendo, fazendo uma coisa que ela foi operada e falando, e aí aquela gozação. Então, são situações. Então, a embolização que você comentou é um método que está aí, que vai poder ser utilizado, né? E deve ser utilizado. Nós temos acompanhado alguns casos, vendo. Eu acho que depende muito da dedicação. Tem umas hemorroidas muito grandes, ou talvez você tenha que fazer isso para reduzir. Às vezes eu não sei o que acontece. Às vezes o doente tem 30 anos, 25 anos, tem umas hemorroidas que você não acredita. Isso deve estar associado a algum outro problema lá, artéria venosa. Isso é importante a gente comentar, porque dos procedimentos ou dos benefícios da embolização, um deles é a gente ter menos dor. Então, assim, é óbvio que ela não está indicada para todos os tipos, os graus de doença hemorroidária, né? Seria mais para um tipo 2 ou 3, que seria uma hemorroida que prolapsa e volta, aquelas mesmas prolapsadas que não voltam, precisam de ajuda, elas teriam o seu espaço para receber a embolização como uma forma de tratamento. Mas nenhuma delas vai resolver o prolapso sozinho, só com a embolização, vai parar o sangramento. E a questão da dor realmente pode ser um elemento que faça o paciente escolher esse caminho. Não dá para a gente dizer. As primeiras embolizações, quando elas foram feitas, a técnica vem se modificando. Em 1990, quando se falou a primeira vez, os primeiros trabalhos foram publicados em revistas russas que não tiveram digamos assim, uma visibilidade. 20 anos depois, um francês, Dr. Vidal, começou a publicar o tratamento da embolização e propôs a técnica. Ele iniciou com esse fechamento inicial com molinhas nas partes mais grossas da artéria e depois ele associou essas micropartículas que faziam uma embolização melhor. Então, a busca por um resultado mais estável ainda está acontecendo. A gente está tentando escolher a melhor técnica de tratamento que traga maior benefício com menor risco, que é o que toda técnica busca. Né? Mesmo essas que a gente tem, que você colocou, elas também caminham nessa mesma passarela, que é oferecer resultado versus menos risco. Né? E é uma área complexa. Né? Essa área mexe com a cabeça, mexe com o psicológico da pessoa, e acho que é isso que a gente tem que lidar, não tem jeito. Eles vão reclamar sempre dessa dor, do medo da dor, que é inerente, acho que ao ser humano aí, né? E só para comentar mais um pouco, a embolização hoje, assim como no passado, ela tem sido enquadrada dentro do rol de tratamento do SUS para o tratamento do sangramento. Então, quando você vai embolizar um sangramento retal, já existe forma de usar o SUS para fazer esse tipo de tratamento. Ele está disponível. Tá? No sangramento da hemorroida, isso também se aplica porque ela já tem um código de referência dentro do SUS para que isso possa ser oferecido para a população. Então, resta apenas a gente lançar a mão desse tratamento no momento oportuno, né? E se a gente fosse fazer um apanhado aqui, por exemplo, as doenças mais graves, uma hemorroida trombosada, um grau 4, que seriam mais avançadas. Esse tipo de doença, ou da forma como ela se apresenta, já não tem mais indicação para embolização. Esse tipo de apresentação, como é que você conduziria? Como é que você vê isso? Outro detalhe, né, pegando um gancho do que você falou, esse tratamento, vamos dizer, ser multidisciplinar, né, você sou o coloproctologista, radiologia intervencionista. Eu queria comentar, um pouco antes responder a sua pergunta, porque assim, o doente que é operado, né, seja hemorroidectomia, o grampeamento, tem algumas características, tem algumas outras complicações, não é só a dor, né? Sim. Ele pode ter uma certa fibrose do ânus, ter um certo estreitamento do ânus, uma série de situações. Né? E hoje nós temos os pacientes, as pessoas que fazem tem intercurso anal, né? E isso é uma outra coisa que tem que se pensar naqueles doentes que têm isso associado à doença hemorroidária, como nós vamos tratar esse paciente, né? Então,
alguns pacientes talvez tenham até indicação da embolização, você tem dentro do sangramento, tudo isso que nós já falamos, para a embolização em vez da cirurgia. Perfeito, bem né? lembrado. Porque não aborda, vamos dizer, não se mexe no canal anal. Né? Isso tem que ser explicado ao doente e tem que colocar isso ao paciente. Quando você faz o grampeamento, ele vai ter um período que ele não pode ter relação anal por causa dos grampos. Que isso, o preservativo pode romper, pode ter alguma lesão peniana, isso é descrito. Entendeu? Então, a embolização também tem esse fator. Então, eu acho que a gente tem muitas armas para trabalhar. E um outro detalhe que eu queria falar da evolução, né? Uma coisa que me impactou muito quando eu era jovem, acho que na adolescência, não lembro se eu já estava na faculdade, primeiro, segundo ano, é que a minha avó tinha problemas cardiológicos. E ela morava numa cidade do interior pequena e ia para a cidade de Araraquara, que era a minha cidade. E ela teve que fazer um cateterismo. Para minha mãe, essa palavra era igual à morte. Eu lembro muito bem que a minha mãe ficou desesperada porque a mãe dela ia fazer um cateterismo. Eu acho que na época até dissecava a artéria, funcionava a coisa. Hoje você vai ao clube, os caras perguntam, você tem stent? Não, não tem, nunca colocaram. Parece que você está fora da moda. Então essa evolução, né, dessas punções, a gente tem acompanhado com vocês aí do que faz. Mas até hoje isso me impacta, em termos da questão do chamado cateterismo. Mas respondendo a sua pergunta, hemorroida grau 4, com trombose. Trombose é contraindicação para embolização. Né? Sim, claro. Agora, quando sai muito para fora, etc., você aí vai para as ressecções, mesmo os grampeamentos. Você pode fazer o grampeamento associado com ressecção. Né? Às vezes você faz, que a gente está falando, hoje a gente está fazendo técnicas associadas, faz grampeamento e tira uma hemorroida grande, ou faz desarterialização e tira uma outra, ou uma ou duas. Você vai associando métodos. Mas essas de quarto grau, eu não vejo dessa forma. Existem alguns casos que você tem o chamado quarto grau que está tudo para fora, mas que é tudo cheio de vasos. Aí talvez valha a pena fazer a embolização, esperar ver o que acontece, o quanto regride, para tentar fazer uma cirurgia menor. Nós não temos ainda essa experiência para falar. Acho que aqui nunca não tivemos um caso desse. Recentemente eu discuti com o nosso colega, né, um colega nosso, que é o Carnevale, um caso parecido com esse, que a gente estava conversando, que talvez tenha indicação de fazer isso. Mas a nossa experiência desse caso, porque tem alguns que você olha e fala assim, não dá para operar. Vai sofrer demais, eu não vou conseguir, o que eu vou fazer aqui? Então, associar métodos é importante, eu vejo dessa forma. Não sei se eu respondi a sua pergunta, do que você queria nesse caso. Eu até fiz essa pergunta a propósito mesmo que as pessoas entendam que não existe uma sobreposição de métodos, que não existe um método acabando com o outro. Na verdade, o arsenal de tratamento e a ação multidisciplinar, ela é fundamental para o progresso do tratamento de muitas doenças. Então, assim, isso que a gente colocou aqui é a nossa percepção de como essas coisas podem se ajudar umas às outras, né? E como elas, às vezes, vêm de outras áreas, esse casamento é um pouco mais difícil, porque gera uma mudança de paradigma, e isso, na maioria das pessoas, e principalmente na medicina, né? A medicina tradicional não está acostumada muito a mudança de paradigma. Os últimos anos têm mostrado isso para nós. Isso tem gerado um desconforto, porque a gente sabe o que esperar dos tratamentos tradicionais, mas quando vem uma coisa nova, nosso desconfiômetro fica ligado, né? Você diz assim, peraí, eu tenho que saber se isso funciona direito, qual é o risco, porque eu já conheço os riscos e o que não funciona direito no meu tratamento, mas eu não sei desse novo. Mas provavelmente o aprendizado dessas áreas todas, ele vai trazer um benefício para os pacientes, que é o nosso objetivo final. Né? Eu queria, Marcelo, para a gente encerrar a nossa conversa, que você fechasse aqui com uma frase para as pessoas que têm hemorroida, assim, um chamado para que eles tomem coragem de buscar ajuda quando um desses sintomas se apresentar, você como proctologista, até para que eles entendam que diante de uma coisa mais grave, isso não deve ser postergado. Né?
O que eu queria deixar claro, assim, se você tem sintomas, né, de doença hemorroidária, procure um especialista. E esse especialista, como o Ayrton comentou, vai tentar procurar o que é melhor para você. E lembrar, né, dentro dessa linha, que a colonoscopia também é fundamental. É um exame que evoluiu muito, né, e que deve ser feito para ter um diagnóstico diferencial com câncer coloretal. Então a gente não pode esquecer disso. Nem todo sangramento é hemorroida, mas a grande maioria é, né? Mas algum pode ser um câncer coloretal que você tem que fazer esse diagnóstico. E não tenha medo, não tenha medo de procurar um médico, disso, e nem vergonha, né? Que é um outro fator que hoje também evoluiu bastante. Então, acho que seria isso da minha parte, Ayrton. Muito obrigado. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a presença do Dr. Marcelo conosco aqui hoje, a delicadeza de ter podido vir falar conosco aqui sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, e convidar os colegas proctologistas para que a gente possa fazer um entendimento, conhecer melhor a técnica da embolização e tentar abrir um espaço dentro do protocolo de tratamento para que a gente possa colocar isso e oferecer aos doentes, dentro, obviamente, de um lugar específico, um lugar seguro e que traga o benefício para o tratamento da doença de base. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado aos telespectadores da CRIEP.